Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 26 de novembro de 2019, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 65 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é para que você foi separado, para o que você foi separado. O texto-chave está em Deuteronômio, capítulo 10, no versículo 8 e 9. Vamos ler para a gente já começar a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Bom, no capítulo 10 de Deuteronômio, irmã, nós lemos Deuteronômio, logo no começo da caminhada, fala várias coisas, explicando todas as coisas que o Senhor foi trazendo a coordenada ali para começar a guiar aquele povo que caminhou e ficou distante do Senhor por 400 anos ali no Egito, mas Deus começou a colocar as coisas em ordem. Então, quando Deus estava dando algumas direções para Moisés, uma delas foi essa. Vamos lá, capítulo 10, versículo 8. Por este mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte na herança como seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Irmãs, nós sabemos que Jacó teve seus 12 filhos e cada filho se tornou uma tribo de Israel, se tornou um povo, e ali houve a divisão das terras, quando Josué conquista junto com o povo as terras prometidas que Deus deu. Deus dividiu essas terras para cada parte das tribos, cada um foi tomar posse e cada um cresceu e rompeu segundo o seu chamado, segundo as suas características, segundo a sua personalidade, segundo o que Deus tinha para cada um. Mas Deus disse para Moisés: uma dessas tribos você vai separar para mim. E eles são a tribo de Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó, com a Leia. E aí ele separa essa tribo. E ele fala: essa tribo vai estar separada para levar a arca da aliança. Ela trabalhava e ela foi chamada especificamente para tudo que tem a ver com as coisas de Deus. Ela fazia serviço no templo. Eles eram treinados para trabalhar no templo junto com o sacerdote. E aqui está dizendo então que o Senhor tinha escolhido a tribo de Levi. E hoje o Senhor pergunta para nós: para que você foi escolhido? Você foi escolhido, você tem um chamado e você nasceu com um propósito. E o maior desafio da vida é saber e descobrir qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, o que nós viemos fazer na terra, o que nós viemos cumprir. Vamos ler outros textos que falam sobre Levi, a tribo de Levi, para a gente entender um pouco. Temos aqui em Levítico capítulo 6, no versículo 12 e 13, fala assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Irmãs, um dos trabalhos, um dos chamados dos levitas era trabalhar junto com o sacerdote. Os levitas, eles tinham o chamado de ser porteiro, guarda, administrador, músico, líderes de louvor, professores que ensinavam a lei de Deus. Isso tudo fazia parte do chamado de um levita. Um levita não é só um cantor. Muitas vezes, quando nós pensamos no levita, a gente já pensa automaticamente que ele é um cantor. Mas não era só isso, é todo o trabalho relacionado ao templo. E por várias vezes em Israel, quando a gente lê a história do povo de Israel, que eles foram levados cativo e que tinha guerra, por várias vezes o Senhor precisou restaurar esse ministério. Neemias, eu fiz a caminhada de oração 4, ela foi praticamente toda baseada no livro de Neemias, e Neemias, ele fez essa restauração maravilhosa, restaurou o ministério levítico. E vez ou outra em nossa vida, nós precisamos ter esse ministério restaurado, porque o alvo do inimigo é nos distrair, é fazer com que a gente viva sem uma vida com propósito. Ontem nós estávamos falando de um tema que eu amo, o estilo de vida que sustenta a visão, o estilo de vida que sustenta a unção. E os levitas, ele tinha que ter um estilo de vida, eles eram completamente separados. E a palavra de Deus diz que eles não tinham herança
Eles não receberam terras, irmãs. Eles eram únicos ali de Israel que não receberam terra. A herança deles era o Senhor. O sustento deles viria do Senhor. Eles teriam que ser um povo completamente íntimo de Deus, dia a dia, para poder receber a sua porção diária. E um dos trabalhos deles era, junto com o sacerdote, não deixar que o fogo se apagasse. O fogo precisava arder continuamente no altar. E hoje o Senhor nos chama para nos reposicionar, para entender que nós temos um chamado, que nós fomos escolhidos para trabalhar, para uma grande obra. E o maior trabalho que nós temos para fazer hoje é todos os dias não deixar que o fogo se apague no nosso coração, que o fogo se apague na nossa vida. Porque o levita, irmãs, por onde nós andarmos, quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente flui nesse chamado, a consequência é andar representando a glória de Deus, andar adorando a Ele, sendo expressão do seu amor, levando assim outros a conhecerem o Senhor, sem religiosidade, apenas pelo nosso caminhar, pelo nosso sentar, pelo nosso levantar, pelo nosso estilo de vida que eu disse ontem, que nós temos que aprender a criar um estilo de vida que sustenta o seu chamado. Sabe o que acontece? Por que nós não conseguimos desenvolver um estilo de vida da maneira que eu estava dizendo ontem, um estilo de vida que você sabe que vai ser bênção para você, um estilo de vida que você sabe que faz parte do seu sonho? A gente não consegue desenvolver, a gente tem muitas nem entenderam do que eu estava falando, é porque você ainda não entendeu o seu chamado. Porque o dia que você entender o seu chamado, você vai entender que você precisa desenvolver junto com o Senhor o estilo de vida que Deus tem para você, o estilo de vida que vai sustentar todo o seu chamado, todo o seu propósito. Uma princesa, quando ela nasce uma princesa, ela de cara ela já começa a receber o estilo de vida que ela precisa viver, né? Nós vimos há uns anos atrás, poucos anos atrás, o casamento daquela princesa ali com o filho da princesa Diana. Ela não era uma princesa, ela entrou na família e ela automaticamente ela já tem que começar a andar no estilo de vida que está sobre o chamado que está na vida dela agora. Ali ela deixa para trás todo o seu passado e começa a andar como uma princesa, como o reino exige. E conosco não é diferente. Então nós, quando não conseguimos entender o nosso chamado, colocar coisas no lugar, focar na nossa vida, no espiritual, no físico, né, na nossa saúde. Por que eu tenho que dormir mais cedo? Por que eu tenho que ficar cuidando da alimentação? Por que isso? Se você não consegue fazer essas coisas por você, é porque você ainda não entendeu o chamado do Senhor na sua vida. Então, quando nós começamos a entender e nós vamos mergulhando mais fundo, nós vamos ver que o chamado de Deus na nossa vida é muito sério, é muito tremendo, é muito maravilhoso, temos muito tesouros escondidos, temos muita bênção maravilhosa para receber. Somos privilegiados porque o Senhor é a nossa herança, é a nossa porção. É um privilégio ser escolhida, ser separada, ser chamada. E aí a gente vai conseguir entender a necessidade de um estilo de vida que vai sustentar tudo que está por trás e tudo que está por vir nesse chamado. Vamos ler agora Números capítulo 10, do versículo 14. Números capítulo 10, versículo 14, fala assim, será isso mesmo? Números capítulo 10, versículo 14. Não, acho que eu pus errado, irmãs. Acho que eu anotei errado. Vamos para 2 Crônicas, depois eu volto aqui em Números que eu lembro onde que eu coloquei. 2 Crônicas, no capítulo 8, versículo 14, fala assim, também, segundo a ordem de Davi, meu pai, eu dispus os turnos do sacerdote no seu ministério, como também os do levita, para o seu cargo, para louvarem a Deus, servirem diante do sacerdote, segundo o dever de cada dia, e os de porteiro pelos seus turnos a cada porta, porque
Tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem acerca do tesouro. Quando Salomão, ele restaurou, quando ele construiu a casa, né, de Deus, o templo que Deus chamou ele está dizendo aqui que ele colocou, como fez ali, como ordem de Davi, colocou em turno. Os sacerdotes, irmãs, eles tinham turnos, eles trocavam de turno, não podia deixar, lembra que não podia deixar o fogo se apagar. Então, eles tinham que estar sempre atento. E é isso que Deus está nos chamando. Nós temos que todos os dias levantar altares para o Senhor. Nós temos que todos os dias entender esse chamado. Esse chamado de levita, como eu disse, ele faz outros trabalhos, ele não é só adorar. Aqui está falando nesse texto que eu li de 2 Crônicas, de porteiro, de guardas. Nós precisamos ser porteiros do nosso coração, né? Nós já falamos sobre isso na caminhada de oração 4. Nós tivemos 14 a 15 devocional falando sobre as portas. Nós precisamos guardar as portas da nossa casa, a porta da nossa família. Nós precisamos ser bons administradores. Está falando que esses levitas, eles eram administradores. Era eles que administravam, irmãs, as ofertas, os dízimos, os cereais, aquilo que era levado para o templo. Em Neemias nós falamos muito sobre isso também, lá nessa caminhada de oração 4. Então, por isso que nós temos que nos tornar bons administradores, porque isso é uma característica do levita. Por isso nós precisamos tornar boas administradores do nosso lar, das nossas emoções, da nossa mente, porque isso é uma característica do levita. Bom, o Números que eu quero ler é Números capítulo 8, versículo 14, que fala assim: e separará os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazer o serviço da tenda da congregação. Tu os purificará e por oferta movida os apresentará. Tem uma outra versão que diz por oferta em movimento. Era um povo, irmãs, que estava em movimento. Por isso eu falo sempre que nós precisamos crescer, melhorar, nos transformar cada dia, porque os levitas eram pessoas que estavam em movimento constante, né? Eu quero ler agora Ezequiel 44, no versículo 10, um versículo assim que nunca eu tinha lido isso aqui, já tinha lido, mas nunca tinha entendido, nunca tinha aberto os meus olhos para entender isso, e o Senhor estava dizendo aqui que o chamado de levita é muito privilegiado, irmãs, e nós temos que abraçar esse chamado. Nós nascemos com um propósito. E aqui está dizendo assim, Ezequiel 44. Os levitas, porém, que se apartarem para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviado de mim para irem atrás dos seus ídolos, eles levarão sobre si a sua punição. O Senhor está dizendo que se um levita se apartasse do Senhor, por algum motivo, ou por causa do povo, ou por alguma circunstância, e para adorar os seus ídolos, eles levariam consigo a sua punição. Muitos de nós, irmãs, temos sofrido porque não temos tomado posse do nosso chamado. Não temos tomado posse do nosso chamado de filho de Deus, não temos tomado posse daquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes esse assunto já gera, mas o que eu fui chamado para fazer? É trabalhar na obra? É fazer algo? Eu não sei, você que vai descobrir na sua vida, no decorrer do seu dia a dia, no decorrer da sua história. Mas algo que eu sei é que fomos chamados para resplandecer a glória de Deus. Fomos chamados para louvar ao Senhor. Fomos chamados para declarar a glória do Senhor todos os dias. Aqui estava dizendo também que os levitas, eles são professores que ensinavam a lei de Deus. Eles viviam dentro do templo. Eles todos os dias, eles tinham os deveres de cuidar das coisas do templo. Eles tinham o dever de carregar a arca. Quando a arca precisava ser movida, ela precisava ser carregada por levitas. Tudo relacionado às coisas do Senhor.
eram os levitas. Então, irmã, tome posse do chamado do Senhor hoje para você ser uma ministra do Senhor todos os dias. Aonde você chegar, chega com você a presença do Senhor, porque você carrega dentro de você o Espírito de Deus e abra sua boca para louvar o Senhor. Não tem como falar de um levita sem falar do louvor. Quantas vezes eu falei do louvor? Todas as caminhadas de oração têm o louvor. O louvor não é à toa, não é para encher o seu celular de vídeos, não é para poder enfeitar o devocional, é para que você entenda o poder do louvor. Louvor, irmã, ele quebra cadeias. O louvor, ele traz a presença de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor disse: eu habito no meio dos louvores. Irmãs, eu não sei se está fazendo barulho aí, mas a obra que está sendo feita aqui em cima está balançando hoje com tudo. Mas está tudo em conjunto. Deus fazendo uma grande obra. E aqui também em cima aqui da minha casa está acontecendo uma grande obra. Glória a Deus, né? Mas vamos lá. Então essa palavra foi muito forte, que os levitas que saírem da presença de Deus, que andavam errado, está no capítulo 44, no versículo 10 de Ezequiel, eles vão pagar a sua iniquidade, eles vão levar a sua própria punição. Tem várias outras traduções, então a minha está falando leva a sua iniquidade, vai cair sobre si a sua iniquidade ou a sua punição. Então o Senhor, Ele está nos dizendo que nós precisamos encontrar o nosso chamado. Isso é um assunto tão difícil e é um assunto que eu gosto muito, porque desde nova, correndo atrás e tentando descobrir esse chamado, descobrir quem nós somos, para que nós fomos criados. Quando nós descobrimos isso, irmã, tudo flui melhor, tudo. Bênçãos que a gente espera vêm. O problema é que a gente fica relutando em fazer o que Deus quer. O problema é que a gente fica relutando em ser quem Deus quer. O problema é que a gente fica relutando em viver uma vida do modo que Deus quer. Então, os levitas que se rebelaram, talvez, que disseram: eu não vou fazer, eu não quero ficar ali, eu quero herança, eu quero terra, eu quero viver como os meus outros irmãos, eles vão pagar o preço da sua própria desobediência. Porque não tem como a gente fluir na nossa vida, irmã, sem a gente caminhar no nosso chamado. Não tem como um músico querer viver fazendo outra coisa. Ele pode até tentar, mas não foi chamado para isso. Né? Então, nós precisamos encontrar o nosso chamado, tá bom? Eu quero falar agora do louvor, o poder do louvor, o poder que os levitas têm em trazer uma vitória, em abrir o céu, em ajudar o reino de Deus. E eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 até o 30. Vamos ler aqui. Fala assim: essa história de Josafá. Josafá era o rei de Israel. Ele recebeu uma afronta, ele recebeu um comunicado. No versículo 2 do capítulo 20 fala que ele recebeu um comunicado que viria contra ele uma grande multidão para destruir Israel. E ele clama ao Senhor. Veio o Espírito do Senhor sobre o profeta, e agora eu começo a ler no versículo 15, que fala assim, vou começar já adiantado aqui no metade do versículo 15. Tu, porém, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã eu vou descer contra eles. Neste encontro você não tem que pelejar, tomai posição, ficai parado, veja o livramento que o Senhor vos dá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã eu vou sair ao encontro, o Senhor é convosco. Isso era Deus falando com Josafá. E hoje Deus fala com você, não importa o que você está passando, irmãs, não tema, não assuste com essa grande luta que está vindo ou que você já está passando, porque o Senhor vai descer contra eles. Você apenas fica parado e vê o livramento que o Senhor vos dá. Isso é a palavra que o Senhor está dizendo para nós hoje. Aí vamos para o versículo 18. Então Josafá se prostrou o rosto em terra, como Judá, os moradores de Jerusalém, todos prostraram e adoraram ao Senhor. Dispuseram os levitas
filhos de Coditas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz. Dispuseram. Precisamos nos dispor a tomar a posição e louvar ao Senhor, independente das batalhas, independente das afrontas, independente das setas. Pela manhã cedo, levantaram, saíram do deserto, e pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e você está seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então Josafá anima o povo, dizendo: olha, Deus falou que vai pelejar por nós, então vamos crer no que o profeta falou. Vamos crer, irmãs, no que a palavra fala, que a palavra é a maior profecia. E aí no 21 ele fala: aconselhou o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestisse suas vestes consagradas, marchasse à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dado louvores ao Senhor, o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os inimigos que vinham contra eles. Deus colocou emboscada com o poder do louvor. E vamos para o versículo 23. No final do versículo 23 fala assim, que colocou emboscada contra eles, ajuntaram uns aos outros e se destruíram. O próprio exército do inimigo começou a se destruir entre si. Tendo Judá chegado ao alto, para olhar do deserto, procurou ver a multidão. Onde que está a multidão que ia vir contra nós? Quando eles olharam, eles só viram corpos já na terra, sem nenhum sobrevivente. O próprio Deus, enquanto eles louvavam, o próprio Deus fez com que o exército do inimigo se destruísse um ao outro. E quando eles olharam, já não havia mais nada. Aí vamos para o versículo 25. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podia levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Despojo, irmãs, é bênçãos, era prosperidade, era coisas que o inimigo, que Deus dava para quem vencesse a guerra. Eles venciam a guerra contra os povos e eles podiam levar, né, quando Deus dizia que sim, às vezes Deus dizia que não, mas eles podiam levar aquilo que os inimigos ali tinham. Então aqui está dizendo que foram 3 dias para carregar o ouro, a prata, as melhores vestes, né, o alimento, o que fosse. Você quer bênção na sua vida, irmãs? Você quer encher esses celeiros? Como nós temos falado, louve ao Senhor. Se você tem dificuldade, eu não sei porque todo devocional praticamente eu tenho falado isso. E eu fico assim, Jesus, por que eu tenho que falar com as mulheres que se diz cristãs se elas têm necessidade, se elas têm dificuldade de louvar o Senhor? Se Deus está colocando é porque tem dificuldade. Então, se você tem dificuldade de louvar ao Senhor, se você não gosta, se você tem preguiça, ou se você tem algo que te impede, você fala, eu não consigo muito abrir a boca e louvar ao Senhor, comece a fazer isso. Ainda esse ano, para que você veja Deus entrar com providência no seu lar. Deus disse para Josué, apenas ficar parado e veja o livramento que eu vou te dar. Coloca os levitas para cantar. E aí vamos continuar aqui no versículo 26. No quarto dia, depois que eles carregaram tudo, eles se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaudes, harpas, trombeta para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os seus inimigos. Assim o reinado de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. E aí entra naquele devocional que eu falei da paz, que tem homens, que tem reinados, que Deus dá paz para eles. E aqui está dizendo que Deus deu paz para Josafá. Ninguém quis saber de mexer com Josafá mais, porque ouviram falar, olha o que Deus fez. Irmãs, eu já tive experiências
absurdamente tremendas só com o louvor. Às vezes, guerras que você não sabe como vencer. Começa a ler isso aqui. Leia essa história em voz alta. Senhor, como foi com Josafá, seja comigo, me dá estratégia e eu vou te louvar. E louve, e louve, e louve. Fomos chamados para isso. Não temos outro trabalho, não temos outro serviço nessa terra. Irmãs, qualquer outro serviço que pode parecer grandioso, que pode parecer uma grande obra, se não tiver alinhado, vai ser em vão. Se você não for um levita, se você não tiver uma vida consagrada, vai ser em vão. Então o Senhor, Ele está te chamando hoje a ser um levita, a ser um adorador, em nome de Jesus. Então queira ter isso transformado na sua vida. Queira viver e ser e fazer aquilo que Deus tem te chamado para você fazer, aquilo que Deus tem te escolhido para você fazer. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, para que você se posicione naquilo que o Senhor quer. É um prazer servir ao Senhor. Se você não consegue ainda dessa maneira, é porque você não descobriu o prazer de servir ao Senhor. E quando nós começarmos a louvar ao Senhor, e quando nós começarmos a viver o que Deus tem para nós, cadeias vão se quebrar. As visões, a nossa visão vai se abrir, nossa visão vai ser transformada. A canção que eu quero deixar hoje, que é da Ludmila Feber, Unção Sem Limite, era a canção que veio no meu coração em relação a esse devocional, e ela fala tudo disso que nós estamos vivendo. Mas nós estamos nos últimos dias. Esses últimos dias Deus está te chamando para te reposicionar no seu chamado. Existe um estilo de vida que Deus quer criar para você. Amém? Então é isso que nós precisamos, ser levitas, ser adoradores. E a palavra forte de Ezequiel, aquele que caminhar fora do propósito vai carregar sobre si a sua punição. Busque de Deus, Pai, o que o Senhor quer de mim. Primeira coisa que Deus quer é obediência. Primeira coisa que Deus quer é que a gente adore a Ele. Primeira coisa que Ele quer é que a gente leia a palavra dEle. Muitas mulheres às vezes me perguntam, irmã, por onde eu começo? Começa por isso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Começa vindo a Ele. Começa todos os dias, pouco a pouco, se entregando, abrindo seus lábios. Está em luta, clame a Ele, fica parado, louve que você vai ver Deus vir ao seu socorro. Deus quer, irmãs, que a gente conheça Ele. Mas para isso a gente precisa se posicionar. Bom, irmãs, para terminar eu quero comentar e quero indicar um filme, talvez seja o último filme da Caminhada de Oração 5. Eu não estava pretendendo assistir esse filme, eu não sei nem porque eu nunca assisti esse filme. Então ontem, chegando à sala, eu fui na sala falar com meu marido algo, estava exatamente começando um filme e eu vi que era o filme da Mulher Maravilha. Eu nunca tinha assistido, nunca tinha tido interesse, não sei porquê, mas eu sentei e eu falei, eu vou assistir esse filme. Irmãs, é fantástico, é sensacional. Então eu quero indicar esse filme para vocês. É absurdamente fantástico, com lições extraordinárias. É lógico que o filme começa com algumas coisas da mitologia grega e tal. Então você pega tudo isso aí, joga no lixo, converte para a palavra, Porque muitas coisas ali é a palavra perfeito, só que o inimigo vem para... O inimigo no mundo ele acaba usando algumas coisas para... Não fala declaradamente, irmãs? Porque é assim que funcionam as coisas do mundo, mas nós temos que ser cristão maduro. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Se os seus olhos forem luz, tudo você vai enxergar diferente. Mas a lição é fantástica. É uma mulher que ela entende o poder que está dentro dela para ajudar a vencer o mal no mundo. E Deus, irmãs, Ele nos chamou para isso. Para ser cooperadora, para ser colaboradora, para ser parceira dele nesse reino, no reino da luz.
E é interessante que ela termina com uma frase bem forte. Ela termina falando, ela destrói o mal, né? Ela destrói ali o homem que queria destruir o mundo, como se fosse Satanás, né? Mas a maldade ainda fica, porque a maldade está no homem, né? É o inimigo que coloca a maldade, mas a maldade está em nós muitas vezes. Então ela fala assim, ela falou algo muito forte, que é o que eu tenho, é o que eu tenho aprendido a viver. Ela falou assim, eu já sonhei muito em salvar o mundo, mas eu tive que aprender que cada um tem a sua escolha. Mas eu decidi ficar, me doar, fazer o meu melhor para o mundo vindouro. E aí ela termina falando assim, e eu aprendi e eu entendo que o que salva o mundo é o amor. Porque foi o amor, quando ela apesar dela lutar com todas as forças e vencer algumas guerras ali, o final ela vence por causa do amor, porque ela descobre que dentro dela há uma força ainda maior do que ela já tinha. E assim tem sido conosco, né, irmãs? Nós, como mulheres, nós somos sensacionais. Nós temos uma força, nós fazemos muita coisa. E eu quero dizer para você hoje, né? O que tem a ver, irmã, Mulher Maravilha, com o devocional? O que eu disse? Nosso Deus é o... Quais são os nomes de Jesus? Maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus forte. Então, nosso Deus é um Pai maravilhoso. E Ele tem feito de você uma mulher maravilhosa. Uma mulher extraordinária, com a sua história, com a sua família, com a sua vivência. E Ele quer fazer mais. Ele quer que tudo na sua vida, irmã, resplandeça a glória de Deus. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas nós, muitas vezes, o inimigo nos coloca limitado e a gente não expande, não enxerga, não vai além. Então aqui eu quero dizer para você hoje, irmãs, você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher maravilha quando você venceu ou você está vencendo um câncer. Você é uma mulher maravilha, maravilhosa quando você venceu ou está vencendo o luto. Você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher maravilha quando você venceu e está vencendo e lutando pela sua casa, pelo seu casamento. Você é uma mulher maravilha quando você faz como os levitas e ensina seus filhos, porque os levitas eram como professores. Você é uma mulher maravilha quando você se coloca como porteira da sua casa e como uma levita que chama a presença do Senhor para que entre no seu lar e tome morada. Você é uma mulher maravilha quando você ama com todo o seu coração, quando você perdoa, quando você é usada para trazer cura na vida de outros, na vida do seu esposo. Você é uma mulher maravilha, você é uma mulher maravilhosa quando você caminha junto com o Príncipe da Paz, junto com o Senhor dos Exércitos, junto com Deus que é chamado de maravilhoso. Então, irmãs, eu queria deixar essa dica desse filme porque eu achei sensacional. Talvez você veja, não entenda, não goste. Eu amei. Deus tem falado comigo em muitas coisas. E eu não tenho medo. Já tive medo, sim. Já tive, talvez como vocês, mas se eu assistir uma coisa do mundo, né? Será se eu não vou estar saindo fora dos caminhos do Senhor? Nós temos que ter medo de pecado, irmã. Temos que ter medo do pecado. Né? Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, tudo Deus vai convergir para a palavra, né? Então que o Senhor possa guardar o seu coração, possa te dar uns dias de vitória e fazer de você uma grande levita que vai carregar a presença de Deus onde você for. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.